Em mais um programa da nossa cobertura eleitoral, hoje voltamos a analisar a pesquisa CNT-MDA, publicada essa semana. O que ela revela sobre a disputa pela presidência da República há 5 meses do pleito? O levantamento mostra que Lula está na liderança mesmo condenado e preso há 1 mês. E é seguido por Bolsonaro, Marina e Ciro Gomes, além de outros candidatos. Conversa comigo a professora Elcimara Teles, do Departamento de Ciência Política da UFMG. Bem-vinda, Elcimara. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui novamente com vocês, Vivian. Vamos começar primeiro comentando esse primeiro cenário, que a pesquisa tem 4 cenários, sendo que o primeiro cenário inclui o Lula, os outros 3 não. 2 deles são reduzidos, ou seja, tem poucos candidatos, só os que estão na frente. Vamos começar pelo primeiro cenário, que inclui o Lula. Qual que é a sua impressão do desempenho dele? Ele ficou aí com 3,4% das intenções de voto, não é? Como eu comentei, ele está preso há mais de 1 mês e foi condenado. A pesquisa, então, indica ele com pelo menos o dobro das intenções de voto que Bolsonaro, que é o segundo colocado. O Lula, na verdade, ele é um líder popular e, além dele ser um líder popular, essa liderança popular do Lula, ao contrário do que as pessoas dizem, ou que alguns analistas dizem, não vem de um ritual messiânico em relação a ele. Pelo contrário, esse percentual alto de confiança no candidato Lula advém do fato das pessoas terem tido uma boa relação no governo dele. Então, o fato de você ter uma boa memória em relação ao último governo do ex-presidente Lula da Silva, faz com que esse recall dele seja muito grande. Ou seja, as pessoas estão votando ou pensando em votar numa boa experiência governamental, em boas experiências de políticas públicas. Após o governo do Lula, nós tivemos aí a presidente Dilma, que fez um governo muito bem avaliado no primeiro mandato, mas que no segundo mandato teve uma série de problemas. Então, a grande lembrança, a memória ainda é o primeiro fator que guia uma decisão de voto. O fato dele ter saído em caravana pesou? Eu acho que todos esses fatos pesaram. O fato de ele ter sido presidente durante 8 anos, dele ter alcançado médias enquanto presidente de popularidade altíssimas, batendo recordes históricos no Brasil, e o fato de que o Lula é um ser eminentemente político. Ele não era presidente, mas ele nunca, jamais abandonou o espaço da política. E no momento em que a política está muito desgastada, que as pessoas não confiam na política, não confiam no Congresso e sequer confiam mais na justiça, você tem uma memória de uma boa experiência, de uma supostamente boa política. Então é bastante compreensível. O ex-presidente Lula, apesar de ter uma parte muito grande também de um eleitorado que o rejeita, por seu turno, essa lembrança política, as boas políticas públicas bastante populares de seu governo, fizeram com ele que se torne ainda um candidato e um líder popular bastante importante no país. O fato dele ser preso em nada contribui para que a sua imagem se torne mais negativa, porque aquelas pessoas que já gostam do ex-presidente Lula vão usar a prisão como uma narrativa de que ele é um perseguido político, e aquelas pessoas que não gostam do Lula, né, que é uma parte da população, vai dizer que, na verdade... Tem aqui uns números que indicam da própria pesquisa que 51% consideram que a prisão de Lula foi justa. E 49,9%, quase a mesma coisa, que ele não será candidato, né? Ou seja, as pessoas, é bastante provável, teria que fazer o cruzamento desses números, que as pessoas que consideram que a prisão foi justa, que elas são as mesmas pessoas, ou o mesmo grupo do eleitorado de um segmento que já estava nessa faixa aí do mercado de anti-Lula, qualquer que seja. A rejeição dele é inferior, a rejeição dele está na faixa dos 48 e que é bastante próxima aos números aí das pessoas que consideram que a prisão dele foi justa. Então a gente já teve desde 89, Vivian, uma clivagem Lula e anti-Lula muito forte. Em 89 a gente já tinha os anti-Lulas, 2004, 2002, 2006, 2010, 2014. Lula sempre organizou as eleições no Brasil naquilo que tem de positivo, o fato de você ter uma liderança com uma fala popular que consegue agregar, e naquilo que tem de negativo, porque as eleições não deveriam ser organizadas apenas a partir de uma clivagem de uma única liderança. Então, o ex-presidente Lula, ele é bastante forte, ele é um candidato bastante popular, e o fato dele ter sido preso, sendo justa ou injusta essa prisão, produz aí uma lacuna muito grande no eleitorado
popular. Esse é um problema. Então, nós vamos agora lidar com os números dessa situação. Falando dessa lacuna, a gente vê quando pegam os números de brancos, nulos e indecisos, quando o Lula está presente na disputa, no cenário, ele está aí, essa soma está em torno de 26, acho que é 26,7%. Para ser mais precisa, acho que é isso, 26,7%. Ao passo que, quando ele está ausente, ela gira em torno de 42% a 45%. Não é? Isso indica justamente isso, essa lacuna, essa ausência, e é uma ausência histórica. Como é que você enxerga esse resultado? A Lula ele é muito maior do que o partido, do que os partidos, ele é muito maior do que o PT. Nós temos com isso um problema, porque as pessoas olham muito para o candidato Lula e olham um pouco para os partidos. Mas, por outro lado, é muito importante dizer que o ex-presidente Lula ele tem uma liderança que é bastante popular, gostaria de reforçar que não é uma liderança apenas messiânica com base no seu carisma. Tem a ver com o trabalho desenvolvido e com a experiência governamental. Quando você tem uma memória tão positiva a respeito de um governo, você retira de maneira justa ou injusta esse líder de uma disputa, você tem uma vacância, você tem um lugar bastante vago que não deverá ser ocupado necessariamente apenas por alguém que o Lula indicar. O prestígio do Lula pertence a ele, tá certo? Uma parte desse prestígio dele pode ser até capitalizado por outros candidatos que ele indiquem. Só que essa estratégia de indicação de um outro candidato por Lula pode não funcionar tanto quanto funcionou em 2010. Em 2010, o presidente Lula vinha com uma média de uma avaliação extremamente positiva. Ele indicou a ex-presidente Dilma, né, que era até considerada... Qualquer pessoa que o Lula indicasse poderia ter brilho próprio, só que hoje essa possibilidade dele transferir 70% ou 80% dos seus votos para um outro candidato é menor. Então, ele tem ainda potencial, muito embora esteja preso. Não o mesmo potencial, porque as pessoas na crise política não acreditam mais nos partidos e nem somente nos ungidos pelo Lula. Elas confiam no líder Lula. Agora, Elcimara, num segundo cenário... No segundo, não, no cenário seguinte, são 3 cenários, Jair Bolsonaro, que está em segundo em relação ao Lula no primeiro cenário, ele aparece, então, na liderança, em todos os outros. E aparece com números que variam, com percentuais que variam entre 16,7% e 20,7%, dependendo do cenário. Não é? O que explica... Jair Bolsonaro está num patamar semelhante ao que eu sei que a gente não faz comparação de pesquisa com outra pesquisa, mas a gente vê uma repetição nas pesquisas desse patamar dele aí beirando os 20% de intenções de voto. O que dá a ideia de que ele está estacionado. Como é que você explicaria essa posição do Bolsonaro hoje? Primeiro, antes de explicar o posicionamento dele nas pesquisas, eu expresso a minha extrema preocupação que candidatos com discursos intolerantes, com discurso de uma direita bastante radical, possam estar tão bem posicionados numa pesquisa. A posição do Bolsonaro, as pessoas dizem, isso vai cair quando ele for para o horário eleitoral, isso vai cair porque ele tem pouca máquina partidária. Já é preocupante que um candidato intolerante, com um discurso pouco democrático em relação à garantia dos direitos humanos, possa alcançar aí esse cenário de 16% a 20% dos votos. Bolsonaro, ele não é apenas Bolsonaro, ele expressa um público brasileiro bastante insatisfeito com a política e considera que a solução é a eliminação da política através de um discurso que seja autoritário e contrário à política. Então, Bolsonaro, ele representa uma patologia nesse momento no Brasil. Por que patologia? Porque não são apenas pessoas insatisfeitas com a democracia, são pessoas que podem ser atraídas por discursos não democráticos. Então, Bolsonaro só expressa isso. Se não fosse Bolsonaro, que conseguiu capturar e atrair bastante esse público pelas mídias sociais, por uma linguagem que transforma a política em uma memificação, memes, a respeito da política, satirizando direitos humanos, satirizando minorias, essa abordagem dele que disfarça um discurso do ódio,
né? Porque quando você está fazendo caricatura das mulheres, dos negros e etc., você está disseminando ódio através de uma forma bonita, através de um meme. Então a linguagem dele é muito atrativa, sobretudo para os jovens e para o eleitorado de alta escolaridade. São os insatisfeitos com a política? Sim. Mas por que esses insatisfeitos com a política não foram atraídos por discursos mais democráticos? Porque já havia uma expressão, um desejo de grupos latentes que eram contrários à democracia, e o Bolsonaro, através de uma comunicação nas redes sociais, está conseguindo organizar vozes intolerantes. Então, eu acho que é preocupante, mesmo que ele não vença, mesmo que ele não alcance... Mas ele, em tese, estaria no segundo turno. Em tese, ele estaria no segundo turno, e mesmo que ele não vá, são 16% das pessoas que são atraídas por discursos que, no fundo, são contrários à democracia. Eu acho preocupante. Quando a gente pega esses dados e compara com os dados de baixa adesão à democracia no Brasil, com a redução ainda de confiança nos partidos, nas instituições representativas e no próprio judiciário, a gente começa a pensar, será que a democracia brasileira é sólida o suficiente e ela conseguirá eliminar discursos não autoritários ou, ao contrário, esses discursos não autoritários podem crescer um pouco mais na sociedade, como o discurso do impeachment cresceu. Eu quero só terminar dizendo que uma vez eu estive aqui, a gente fez um filminho que chama-se A Culpa é das Estrelas, sobre os protestos, e a gente terminou o filmezinho nosso dizendo, olha, esse discurso sobre o impeachment a qualquer custo, inclusive através de forma ilegal, ele está presente hoje só nas camadas mais escolarizadas. Mas a crise econômica poderia fazer com que... O aprofundamento da crise econômica poderia fazer com que a classe C, ou a chamada nova classe média, ou os mais pobres, também fossem atraídos por essa proposta de impeachment a qualquer custo. Se os outros grupos progressistas, liberais, que querem a garantia do Estado democrático de direito, não apresentarem alternativas factíveis para o eleitorado insatisfeito, desejoso de segurança, o Bolsonaro, com a narrativa de que ele é o dono da agenda da segurança, ele está capturando muita gente. Agora, ele não precisa de apoio de parcela da elite, ele não precisa de estrutura. Você acha que ele é capaz de, enfim, chegar à presidência da República só por estar atraindo uma parcela da população que é tão significativa? Primeiro, qual parcela da população que ele está atraindo? Eu acho que isso é muito importante. Ele está atraindo os mais escolarizados, os mais ricos e que, portanto, têm mais recursos políticos e mais lugar de fala e mais visibilidade e ainda são formadores de opinião. Por outro lado, no momento em que as próprias periferias ainda estão órfãos do Lula. O Lula não está mais nesse lugar. O discurso do Bolsonaro ele é muito simples, porque todo discurso tão democrático ele é muito simplista. Ele não olha para a complexidade da sociedade e ele apresenta um único tema: eu vou acabar com a insegurança no Brasil. As pessoas que estão na periferia... Ele fala também contra a corrupção. Né? E contra a corrupção, porque ele não tem nenhum caso de envolvimento em corrupção, mesmo porque ele nunca apresentou nenhum projeto, nunca esteve no poder para a gente demonstrar se ele é corrupto ou não. Mas o fato, eu acho, principal, a minha preocupação é que sem os partidos fortalecidos e com o crescimento de conservadores nas periferias, através de igrejas conservadoras, esse discurso possa chegar até os mais pobres, porque para os mais pobres a morte é algo cotidiano. Então o político falar que vai matar outro bandido, aí daí que bom. Se alguém está matando o bandido que me mata, esse candidato pode ser bem-vindo. E o tema da criminalização dos bandidos, ou seja, toda pessoa que comete um crime, ela é tratada de uma maneira no Brasil distante dos direitos humanos, essa ideia, essa violência, ela é muito cotidiana no Brasil. Então, quando o Bolsonaro tenta usar a violência para acabar com a violência, tem muita repercussão. Tem apelo, né? Agora, Alckmin. Vamos ao Alckmin, que é, enfim, o representante de centro-direita que está ali e o candidato do PSDB, que está, digamos, meio imobilizado, bastante imobilizado em todas as pesquisas. Ele não avança, ele não cresce e preocupa todos aqueles, não só o partido dele, mas todos aqueles partidos que estão à volta dele. A leitura que se faz é que ele perdeu
eleitorado para o Bolsonaro. Bolsonaro, não é? Era o que seria esperado que ele Agora, perdesse por esse outro lado, eleitorado. nós temos uma notícia nessa terça-feira de que essa centro-direita está se articulando. Alguns partidos estão se articulando. É o caso do DEM, o caso do Solidariedade, do PP, que se não me falha a memória, quem mais? PRB, enfim, estão conversando para tentar se unir, porque essa centro-direita está bastante desunida. Quais você acha que são as chances reais de Alckmin conseguir essa articulação para, enfim, ser um candidato competitivo? Só queria ter apenas uma percepção alternativa. Eu acredito que o PSDB já foi um partido social-democrata, já foi de centro-direita, e hoje o PSDB, depois do impeachment, depois da participação no governo do presidente Temer, não pode mais ser classificado tão formalmente quanto um partido de centro-direita. Eu acredito que ele está à direita, que o Bolsonaro é extrema-direita, tá certo? E que nós temos aí um centro-esquerda representado pelo PT e por outros candidatos, que seria aí o Ciro e demais, etc. Por outro lado, é importante a sua pergunta, porque a direita, ela, quando articulou o afastamento da presidente Dilma, imaginava que fosse herdar os eleitores órfãos, insatisfeitos com a corrupção. Mas, em função da contaminação da corrupção em todos os outros partidos, isso deixou de ser um atributo específico do PT e passou a ser atributo de todos os partidos na percepção do eleitorado, inclusive do Alckmin, inclusive do PSDB. O que significou como consequência e como efeito desse movimento da Lava Jato, de criminalização da política, o efeito Bolsonaro. Voltando a essa questão do Alckmin tem chance ou não, é uma coisa interessante. O Alckmin vem de uma grande máquina e não consegue aí passar de um cenário entre 4% a 8%. Bolsonaro não tem máquina. Não podemos nos esquecer que Marina da Silva, em 2010, alcançou com 1 minuto e 23 segundos 19,7% dos votos, no momento em que o presidente Lula apoiava a então candidata Dilma. E ainda assim, com a economia bombando e com o nosso PIBão, em 2010, Marina alcançou 19,7% com uma imensa comunicação nas redes sociais, com uma proposta alternativa, etc. Bolsonaro pode alcançar 20%, pode alcançar 19%, pode ir para o segundo turno. E o Alckmin ficou reduzido aos 3 estados da federação, São Paulo, Paraná e Santa Catarina, e ainda assim ele perde para o Lula e para o Bolsonaro dentro do seu território eleitoral clássico, que é o mesmo desde as eleições de 2002. Parece que ele perde votos também para o Álvaro Dias no Sul. Por Álvaro Dias no Sul. Então, os territórios que eram clássicos do PSDB, ou eles se organizam numa direita que apresente novamente uma agenda social, e isso é importante no Brasil, não porque eu quero, porque o eleitor brasileiro, ele não é um eleitor liberal clássico, no sentido de querer redução do Estado. Como é que o Alckmin vai falar? Vai se apresentar agora? Eu me lembro muito do Serra, em 2002, quando o Serra se apresentava oposição ao governo Fernando Henrique Cardoso, mas ao mesmo tempo alguém que ia inovar. O grupo do Alckmin participou do governo Temer. Eles vão dizer que eles são a continuação do governo mais impopular da história da redemocratização brasileira. Eles não podem dizer que eles não fizeram parte. Eles tinham vários importantes ministérios dentro do governo Temer. Portanto, eles também são parte do governo Temer. E é um governo extremamente impopular. Então, quando o PSDB se associou ao governo Temer, prometendo mundos e fundos e mudanças econômicas, o PSDB imaginava que sim, que eles iam conseguir mudar a economia e mudar o modelo de desenvolvimento com apoio popular. Isso é paranoico. E agora eles herdam aí toda a impopularidade do governo Temer. Pois é, só para registrar, porque o nosso tempo é curto, eu quero conversar ainda com você sobre Marina. Marina, Ciro e Haddad. Tá? Mas o tempo é curto, só para registrar. Temer tem na pesquisa 0,9% e Meirelles 0,4%. Sim, mas com a né? pena. Nenhum dos dois Ele, que aliás, ele 1%. fez a gente ontem voltar 20 anos em 2 anos, num convite que foi distribuído no Planalto. Bom, mas ele diz que está sendo pressionado e procurado pelos partidos, esse grupo de centro-direita. Está em busca do MDB. O MDB tem algum lugar aí nessa eleição, de qualquer maneira. Tem muito lugar em todas as eleições e o MDB tem lugar também na governabilidade. Então, você vai procurar o MDB. Eu acredito que o MDB, que mudou para os nomes antigos, né?
Ele é um partido que ele não tende a cair muito, porque o enraizamento dele é nos pequenos municípios. Ele faz essa pequena e miúda política municipalista. Mesmo com as perdas que ele sofreu nos estados, com as lideranças. Ele pode ter sofrido perda nas lideranças, mas o que vale para uma Assembleia Legislativa, para eleger um deputado, é o número de acordos e articulações que você faz com o prefeito. Então, eles podem continuar obtendo cadeiras no Legislativo estaduais e no Legislativo federal. E continuando, portanto, a ser um partido que veta políticas públicas, que chantageia e na qual você tem que prestar atenção na hora de governar e de fazer alianças também. Só para a gente andar aqui porque o nosso tempo está acabando. Eu não acredito. Eu quero mais tempo. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Vamos lá. Temos alguns dados importantes sobre outros personagens. Do Haddad, apesar de aparecer... o ex-prefeito de São Paulo, apesar de aparecer com 2,3% a 4,5%, ele é o nome do PT que foi colocado ali. Né? O Lula não se manifestou e tal, mas a pesquisa escolheu o Haddad para figurar como representante do PT. Então, 2,3% a 4,5%. E Ciro Gomes aparece em terceiro lugar nesses cenários que não, onde Lula não está, entre 5,4% e 12%, mas bem posicionado. O PT, ele pode mudar de tática e fechar uma aliança que favoreça Ciro Gomes, ou fechar uma aliança PT-PDT, que pode ser promissora, que pode unir a centro-esquerda e atrair, inclusive, a esquerda, Manuela, Boulos... Eu acho que essa pergunta que vale $1 milhão. O PT está guardando as 7 chaves qual vai ser a sua estratégia. O PT tem duas estratégias, me parece, hein? Que eles têm 2 estratégias. Uma é levar, de fato, a candidatura do ex-presidente Lula. Me parece que ela é bastante defendida, sobretudo pelos petistas vinculados aos movimentos sociais, que consideram que o Lula é um preso político e que, portanto, uma eleição sem Lula não teria sentido, seria a continuidade de um determinado golpe. Ou seja, Lula deveria continuar candidato, muito embora em setembro ele possa se tornar inviável e aí você questiona o próprio processo eleitoral e os resultados das eleições. O outro segundo grupo pensa já que, bom, tendo em vista que é bastante possível que o Lula não saia da prisão até o final da eleição, nós teríamos que fazer uma aliança aí de centro-esquerda e o nome dessa aliança de centro-esquerda está em disputa. Pode ser o Ciro, mas vai depender um pouco do comportamento do Ciro. O Ciro, ele tem o hábito, eventualmente, de falar um pouco demais e criar atritos com grupos de petistas nas suas falas públicas. Pode ser o Haddad, um candidato que, do meu ponto de vista, não é um candidato melhor para esse momento, porque o Haddad ele é um executivo, ele é um perfil mais administrativo e, veja, quem está em primeiro lugar nas pesquisas são 2 pessoas de fora do esquema, que não apresentam-se como burocratas competentes de terno e gravata, que é o Bolsonaro e que é o Lula. Então, eu acho que colocar um candidato com esse perfil neste momento, muito próximo ao perfil da presidente Dilma, muito técnico, muito competente, muito também o perfil do Alckmin, que é tido supostamente como alguém incompetente, muito embora São Paulo esteja cheio de problemas e de dívidas, eu acho que o Haddad aí, ele tem menor apelo popular. Agora, um minutinho só. Marina, ela tem entre 7,6 e 16,4. Não é muito mais do que tem o Ciro, a margem do Ciro. E Marina aparece na espontânea com apenas 1,3%. Ela foi candidata nas 2 últimas eleições. É bastante conhecida, tem uma margem enorme de rejeição, né? Acima é 55%, se não me engano, não estou com o dado aqui, mas acima de 55%. Fenômeno Marina, né? O que esperar? E aparece bem colocada na pesquisa. É a maldição de Marina. A Marina, em 2010, ela começou mal, chegou a 19,7%. Em 2014, ela começou muito bem, tropeçou não apenas na campanha, nas falas dela, mas na ambiguidade dela. Ela desapareceu durante esses 4 anos e ela reaparece agora novamente. Ela é uma candidata que a gente não pode descartar.
Ela é uma candidata aí que varia entre 7% a 16%, ou seja, ela se aproxima bastante do Bolsonaro também, e ela tem algo não está longe, que não. ela Ele pretende, aparece com mais, e ela, na espontânea, ele aparece com 12. Ela pretende se mostrar como alguém que representa a nova política, etc. Isso pode funcionar em alguma medida. Pode ser que um centro aí dos eleitores convirja para ela na medida em que o Bolsonaro vai crescer. Então, Marina e Ciro, eles herdam os eleitores do Lula. Eles crescem no vácuo, nesse vazio aí que foi colocado pelo Lula. Parte dos eleitores do Lula vão migrar até o Ciro, mas uma pequena parte para Marina e outra parte também para o Bolsonaro. Então, acho que esses dados só podem ser interpretados à luz da não candidatura do Lula. Mas se o Lula continuar candidato dentro da prisão, como é que vai ser isso? Bom, isso aí também é outra pergunta que vale $1 milhão. Que vale $1 milhão. Muitíssimo obrigada pela sua presença aqui no Mundo Político. Obrigada a vocês. Eu conversei com a cientista política e professora da UFMG, Ocimara Telles. Essa conversa, essa discussão sobre a pesquisa CNT-MDA, que saiu nesta segunda-feira, faz parte da nossa cobertura. É a TV Assembleia nas eleições, com todas as vozes. É a nossa cobertura eleitoral que a gente vai tocar até outubro. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.